Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Igreja sobre Rodas. Como eu sempre falo aqui, eu sou pastor de uma igreja, mas também sou motorista de aplicativo. E eu sempre gosto de dizer isso. Nem todo motorista de aplicativo deveria ser pastor, mas eu acho que todo pastor deveria ser motorista de aplicativo, porque pelo fato da sociedade estar tão sedenta, né, as pessoas estarem tão sedentas da palavra de Deus, estarem tão sedentas de ouvir uma palavra de conforto, eu acho que nós estamos precisando nos posicionar. A palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, é muito conhecido. Ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É um versículo muito conhecido, mas é só a primeira palavrinha, ide. A gente tem que ir. Deus não nos escolheu, Deus não nos chamou, né, para simplesmente ser crente. Deus não nos chamou simplesmente para ser cristão, para estar numa igreja. Deus nos chamou para fazer uma diferença numa nação. Deus sempre trabalhou com um propósito geracional. Deus trabalha para a geração. Deus não trabalhou para os cristãos. Deus não trabalhou, não. Deus trabalhou para a humanidade, é geracional. E Ele pede para que nós possamos ir e pregar o Evangelho em todas as nações, em todos os lugares. E andando de aplicativo, né, nessas rodadas que a gente dá, nessas andadas, essas viajadas, nós nos deparamos com algumas situações das quais são situações que muitas vezes são horrendas. E as pessoas, elas não estão aguentando segurar. As pessoas, elas não estão tendo suporte para aguentar tudo isso. E o que me deixa muito triste é que muita gente que entra no meu carro são pessoas que são crentes, são pessoas cristãs, pessoas que estão numa determinada igreja. Mas só que elas me falam que elas não têm acesso ao pastor delas. E eu, particularmente, fico até sem entender como você, sendo um pastor de igreja, o seu membro não tem acesso. Tem pastores que não sabem o nome da ovelha. Eu, particularmente, eu não sei como você vai entender isso, mas eu já vou te perguntando de cara, que tipo de pastor que tu é? Que pastor meia boca você é? Que você não sabe o problema que a sua ovelha está passando. E o mais, a sua ovelha não tem confiança de falar contigo? O porquê? Eu acho que você está precisando de rever os seus conceitos. Eu acho que você está precisando dar uma olhada no teu chamado. Porque são algumas coisas muito complicadas. Eu quero falar de um caso que me deixou até meio que chocado. Vai ter algum tipo de palavra que eu não vou poder usar aqui no YouTube, senão o YouTube vai banir o meu vídeo. Mas eu vou, né, soletrar para que você possa entender. Alguns meses atrás, eu peguei uma passageira e nós começamos a conversar no carro, uma conversa normal. Até porque era uma viagem não tão longa, mas também não era tão curta. E nós começamos a conversar, eu no meu carro toco música gospel o dia inteiro, eu não ouço outro tipo de música, não quero nem entrar nesse detalhe, ouço música gospel, e a gente estava passando as músicas, nós começamos a conversar. E ela viu que eu era cristão, né, ela até me perguntou, falei e tal, e ela, né, quando ela viu que eu era cristão, ela começou a se abrir, ela começou a querer falar. Mas ela falou de algo, gente, é muito triste. Ela não pode falar com ninguém, ela não podia falar com ninguém. Ela falou comigo que ela entrou, tem a mãe dela já está aí para os seus 80 anos, só que tem Alzheimer, fica vegetando na cama. E um belo dia ela chega em casa, na casa da mãe dela, eles não moram na mesma casa, mas a mãe dela mora em outra casa, e outras pessoas que cuidam. Gente, ela chegou na casa da mãe dela e ela se deparou com a cena que eu não consigo imaginar uma pessoa enxergando isso. Ela pegou o próprio irmão dela, estava com a mãe dela, de 80 anos, vegetando. Estava há
Busando, da mãe dela. Aí todas as vezes que eu falo isso, eu fico tentando imaginar essa cena. E ela viu aquilo, ela presenciou. E, dadas as circunstâncias, ela não pôde falar com ninguém. Ninguém pôde ouvi-la. Eu não sei se ela foi ou se ela não foi de psicólogo, mas eu acredito que nem tenha ido, porque ela ficou tão sem graça, tão com vergonha e sem poder falar. Ela queria falar com alguém. Mas é basicamente assim, deixa eu tentar ver se eu explico. A pessoa precisa de procurar uma ajuda profissional, precisa de procurar um psicólogo, um psicanalista e tal, procurar. Só que tem pessoas que elas não querem fazer de uma forma mecânica, isso é, pagar a pessoa para estar lá. Ela quer conversar com uma pessoa em uma espontaneidade e soltar isso. Porque quando a pessoa tem que ir na ajuda profissional, tem que ir. Inclusive, o meu pastor, ele é psicólogo. Se caso você precisar, você pode me colocar no comentário aí, que eu entro em contato contigo e eu te passo o contato dele. Meu pastor é psicólogo. Mas quando a pessoa sai para ir no psicólogo, às vezes, não é que ela se arma, ela cria uma defesa. Ela até programa o que vai falar, o que não vai falar, ela até ensaia. Mas quando é uma conversa espontânea, que eles não se conhecem, a pessoa começa a se colocar isso para fora. E ela foi colocando isso para fora e começou a chorar dentro do carro, sem poder falar com ninguém. Gente, e é muito complicado, porque o que eu falo numa hora dessa? O que eu posso levar para essa pessoa? Eu tive que mostrar o que Cristo manda a gente fazer. Falar com ela que ela precisa de perdoar. Mas é muito difícil, a gente tem que se colocar no lugar da pessoa e entender como ela vai perdoar. Era a própria mãe, a mãe estava vegetando. E aí os outros irmãos, ela não pode falar com ninguém, que ninguém vai acreditar, dadas as circunstâncias dos acontecimentos. Ninguém acredita. E ela ia sair ainda como a ruim da história. É algo assim, muito tenso. E ela está guardando isso. E não está tendo ninguém para ouvi-la. Eu ouvi durante alguns minutos, um pouco tempo, eu ouvi, ministrei sobre a vida dela, falei de Deus para a vida dela. E ela ainda falou comigo que o que faz ela está fazendo ela segurar a vida dela mesmo, o que faz ela romper é Deus. O que ela crê da palavra, embora ela não é crente nem nada, mas é o que ela crê da palavra. Gente, não vamos deixar as pessoas sofrerem dessa forma, não. Pastores, olhe se as pessoas da tua igreja estão sofrendo. Tem gente sofrendo. E tem alguns problemas que nós vamos conseguir resolver através da palavra de Deus. Alguns problemas nós não vamos conseguir, nós vamos ter que direcioná-las para uma ajuda emocional, uma ajuda profissional. Nós vamos ter que enviá-las, nós vamos ter que mudar a mente das pessoas e mostrar para eles que psicólogo, psiquiatra, psicanalista, eles não são médicos de doido, não. Eles são médicos de quem não quer ficar doido. Eles são médicos para ajudar as pessoas, para mostrar às pessoas o outro lado, porque sempre existe um outro lado. E os pastores se omitem nisso, vendo as pessoas sofrerem. Às vezes, queridos, eu não sou psicólogo. Existem problemas que eu não tenho condições de fazer nada. Mas alguns eu consigo ouvir. Os pastores de hoje, os líderes de hoje, eles não estão dando acesso para os membros. Os líderes de hoje não estão nem aí para os membros. Isso precisa de mudar. Eu vejo, você não tem noção de quantas pessoas eu carrego durante o dia e quantas pessoas sofrendo. Eu tenho mais vídeos para colocar aqui, são inúmeros. A gente precisa de compreender essas coisas. E você, como líder, eu não estou falando só para pastor, não. Estou falando para líder, sabe por quê? Aquela pessoa que é uma líder de louvor, essa pessoa, ela pode ouvir os problemas de alguém. Existem problemas que podem ser resolvidos por elas, através do ouvido, só ouvir. Então, eu deixo esse vídeo aqui para você hoje, que você possa compreender isso. E o ID,
Vá pregar o evangelho. Ah, mas eu não dirijo aplicativo, mas eu não sei. Talvez você trabalhe em uma fábrica de costura, talvez você trabalhe numa metalúrgica, talvez você trabalhe no escritório, não sei, independente de onde você trabalhar. Deus não levantou motorista de aplicativo, Deus não levantou engenheiro, Deus não levantou costureira, Deus não levantou pedreiro, Deus levantou missionários. Você é um missionário. Você está vestido de motorista, de engenheiro, de costureira, você está vestido disso, mas o teu real chamado, você é missionário. Então prega o evangelho no tempo e fora do tempo. Como meu pastor sempre fala, prega o evangelho a todo tempo. E quando precisar, fale. E eu sei que Deus vai te abençoar. Que Deus possa abençoar a tua vida e até o próximo vídeo, para a glória de Deus.